Bom pessoal, devo admitir que até bem pouco tempo atrás eu não conhecia a série Peaky Blinders, que está disponível na Netflix. Mas de tanto ouvir as pessoas falarem bem dela, principalmente elogiando a atuação do ator Cillian Murphy, que interpreta o personagem Thomas Shelby na série, resolvi então assistir para ver se era isso tudo mesmo. E olha, devo admitir que acabei me apaixonando, viu? Uhul! Eu ainda não terminei de assistir a série completa, mas só pelo que eu vi até o momento já deu para perceber que é uma série que vale a pena assistir. O protagonista da série, Thomas Shelby, é interpretado pelo ator irlandês Cillian Murphy. Aliás, eu não sei como é que se pronuncia não, se é Cillian, ou se é Killian, ou se é Tillian, mas enfim, eu vou falar do jeito que eu bem entender. Ai, que burro, dá 0 pra ele. A série é uma criação do Steve Knight e se passa na cidade de Birmingham, na Inglaterra, e segue as façanhas da gangue criminosa Peaky Blinders. O Peaky Blinders existiu mesmo na vida real, por volta dos anos de 1890 a 1910. Obviamente, para transformar isso em uma série, houve sim algumas alterações, mas o grupo criminoso de fato existiu. Portanto, resolvi trazer nesse vídeo algumas curiosidades dessa série que é simplesmente fantástica. Então, já vai logo deixando aí o seu like, a sua inscrição e não se esqueça de ativar o sininho, tudo bem? O canal já está chegando a 1 milhão de inscritos. Meu nome é Robson Adriano, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tem de Tudo. Dito isso, bora ao vídeo. Para o criador da série, Steve Knight, o cinema western dos Estados Unidos ajudou a consolidar a imagem do cowboy como uma figura importante para a fundação do país. Já no cinema inglês, o mais próximo que existia disso eram os filmes medievais sobre cavaleiros nobres, mas nunca sobre pessoas marginalizadas. A série buscou influências no faroeste. Segundo o diretor, desde a cena de abertura, com o Tommy Shelby cavalgando até a cidade, como todo cavaleiro solitário em filme de faroeste, Birmingham deveria ter a mesma mistura de ilegalidade do Velho Oeste com sentimento de oportunidade. O Cillian Murphy é vegetariano na vida real, porém, após passar mais de uma década sem comer carne, o ator foi obrigado a abrir uma exceção para as gravações da série. Abre aspas, fui vegetariano por mais de 15 anos, mas nunca foi uma decisão moral. Na verdade era porque eu tinha muito medo da doença da vaca louca, fecha aspas, comentou o Cillian Murphy. Além disso, para interpretar o protagonista, o ator também teve que passar por um intenso treinamento físico. O ator Cillian Murphy decidiu entrar com tudo no seu personagem, e para isso ele não pegou leve com os cigarros não. Junto do figurino, o cigarro é um elemento muito importante na construção dos personagens e ajudam a criar a ambientação. Por isso, apenas na primeira temporada, o Murphy teria fumado cerca de 1.000 cigarros. A soma chega a 3.000 com a segunda temporada. Porém, você que é fã do Cillian Murphy, não precisa ficar aí preocupado com a saúde do cara não, pois esses cigarros são fornecidos pelo departamento de adereços, ou seja, não é de verdade, e sim feito de ervas, sem a presença de agentes cancerígenos ou viciantes como a nicotina. Extra, 13 pessoas enganadas. Um dos elementos que mais chamam a atenção na estética de Peaky Blinders é o corte de cabelo, e isso não foi uma coisa aleatória não. De acordo com a maquiadora da série Los Esquiavo, a sua equipe analisou diversas fotos de homens da região de Birmingham na década de 1920 para definir qual seria a melhor referência. E o resultado é que, além de ser um elemento marcante na série, o visual também tem sido usado por fãs desde a primeira temporada.
Os personagens Alf Solomons e May Carleton, respectivamente interpretados pelos atores Tom Hardy e Charlotte Riley, podem ter origens completamente diferentes na série, mas na vida real eles são casados desde o ano de 2014. Os dois se conheceram em 2009, durante as gravações do drama Wedding Heights. O primeiro filho do casal nasceu em outubro de 2015. A possível origem para o nome Peaky Blinders seria uma referência às lâminas de barbear presas nas boinas que podiam ser utilizadas como armas. Porém, as lâminas só foram produzidas na Inglaterra a partir de 1908 e a gangue dos Peaky Blinders atuou entre 1890 e 1910. Mas alguns historiadores dizem que o nome Peaky seria referência às boinas com aba chamadas de flat e Blinders seria uma gíria de Birmingham para quem tem aparência elegante. O Cillian Murphy acabou conquistando o mundo inteiro com seu talento e seu carisma, tanto que fica até mesmo um pouco difícil imaginar um outro ator interpretando esse personagem, não é mesmo? Mas vocês sabiam que durante a pré-produção de Peaky Blinders, o Steve Knight, que é o criador da série, viveu um grande dilema? Pois é, ele ficou indeciso entre o Cillian Murphy e o Jason Statham, muito famoso por participar dos filmes de Velozes e Furiosos e Adrenalina. Mas, felizmente, ele acabou optando pelo Cillian Murphy mesmo, o que, na minha humilde opinião, foi a melhor escolha. O Steve Knight comentou em uma entrevista que o músico David Bowie era tão fã de Peaky Blinders que decidiu dar permissão para que músicas do seu último álbum fossem apresentadas na terceira temporada da série. O Bowie enviou um representante de sua gravadora para fornecer uma audiência antecipada de seu último álbum, o Black Star, uma semana antes do anúncio oficial. Abre aspas. E então, na terça-feira seguinte, soubemos que ele havia falecido. Parece que sua equipe estava ansiosa para confirmar que poderíamos usá-las antes que ele morresse, revelou o Steve Knight. A gangue dos Peaky Blinders realmente existiu na vida real. No início do século XX, a Inglaterra estava tomada por uma onda de violência e miséria muito grande. Isso fez com que muitas famílias, no desespero pela sobrevivência, acabassem se direcionando a negócios ilegais. Como uma coisa sempre leva a outra, isso acabou levando à criação de gangues, formadas quase sempre por meninos e homens entre 12 e 30 anos. Uma dessas gangues era justamente o Peaky Blinders. Era uma gangue liderada por um homem chamado Kevin Mooney, que começou a usar pseudônimos para poder despistar a polícia. Um desses pseudônimos era Tommy Gilbert, o que poderia ter levado à ideia do nome do personagem Thomas Shelby. Na série, os Peaky Blinders são fortes e capazes de escantear outros grupos criminosos. Já na vida real, a gangue dos Peaky Blinders na verdade foi dominada pelos The Birmingham Boys, que aparecem logo no início da primeira temporada. Ou seja, na série, os Peaky Blinders prosperam muito mais, tornam-se uma organização criminosa capaz de controlar toda a Inglaterra. Em uma entrevista, o ator Cillian Murphy revelou que enquanto lia o seu roteiro, começou a pensar que o Thomas Shelby morreria rapidamente. O ator disse que, como o personagem não tem medo da morte devido ao tempo que passou nas trincheiras durante a Primeira Guerra Mundial, ele é o mais corajoso de todos. Para Murphy, a maneira como as situações aconteciam no roteiro só poderiam levar à morte do personagem. Bom, ainda bem que isso não aconteceu, né? Senão a série ia ficar bem sem graça. Peaky Blinders é a quarta produção onde os atores Cillian Murphy e Tom Hardy trabalham juntos. Eles já tinham trabalhado juntos antes em A Origem, Batman, o Cavaleiro das Trevas Ressurge e Dunkirk, ambos com a direção do diretor Christopher Nolan. Aliás, o Cillian Murphy é o queridinho do Christopher Nolan. Isso porque ele já tinha trabalhado antes em um outro filme com a sua direção, Batman Begins, do ano de 2005, onde o Cillian Murphy interpretou o personagem do Espantalho.
Não, está fingindo. Não. Mais recentemente, o Cillian interpretou o personagem Robert Oppenheimer, o criador da bomba atômica, com a direção, adivinha de quem? Sim, dele, Christopher Nolan. Pô, cara, de novo, cara! E acabou ganhando o Oscar de melhor ator. E agora a praga do dia. A praga do dia! Se você não deixar like no vídeo, o seu chuveiro vai queimar no meio do banho, e isso em um frio de 5 graus. Bom pessoal, é isso aí. Vocês gostaram do vídeo? Então já deixa logo o like. Se não gostou, pode deixar o dislike, não tem problema. O importante é que vocês interajam de alguma forma. Não vai cair a mão de ninguém não, bando de corno. Deixa aí o like de vocês, tá bom? E depois eu voltarei com mais vídeos.